Sónia, trabalho para os laboratórios NIEM, sou gestora de redes sociais. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o direto vai ser sobre a alimentação e a importância que a alimentação tem para a SOP. Para isso, convidámos a nutricionista Diana Diniz e que aceitou gentilmente este convite para falarmos um pouco sobre a alimentação, a importância da alimentação. Vamos só esperar que entre um bocadinho mais pessoas. Agradeço os corações, obrigada. Coloquem corações, por favor, para o direto também não ir abaixo. Vamos só esperar aqui que a Diana Diniz entre e peça aqui para aderir. Ai, que lindo! Obrigada! Boa noite! Obrigada! Vamos só esperar mais um bocadinho. Eu vou ver se encontro aqui a doutora Diana Diniz para ir adicionando. Vamos só esperar mais um bocadinho. Olá, bem-vindos. Como sabem, a nossa página fala sobre SOP, que é Síndrome dos Ovários Poliquísticos. Tem como intuito ajudar as mulheres a perceberem o que é SOP, também divulgarmos o nosso suplemento, que é dos laboratórios NIAM. Hoje estamos aqui para falar sobre a alimentação em SOP. Vamos só esperar mais um bocadinho para a doutora Diana Diniz me aceitar. Olá, vêm bem? Ouvem-me bem? Só esperar mais um bocadinho. Hoje vamos ter aqui a nutricionista Diana Diniz. Eu não sei se já viu o meu pedido. Vou convidar novamente. Obrigada. Obrigada pela resposta. Ainda bem que estão a ver bem, a ouvir bem. Eu não sei se a doutora Diana Diniz, não sei se viu o meu convite. Se não, por favor, se não estiver a ver, faça você o pedido. Isso, é mais fácil. Olá, eu acho que agora já está. Olá, obrigada por terem vindo. Eu penso que aceitei o convite. Peço desculpa que isto ainda é o meu segundo direto. Ainda é tudo muito novo para mim, aqui nesta página. Olá, Olá, boa boa noite. noite, tudo bem, Sónia? Tudo bem? Obrigada, desde já, Nada, por ter aceito este convite. nada, É fico com muito feliz. gosto que os laboratórios NIAM fazem este direto consigo. Temos muito respeito por si, pelo seu trabalho Obrigada. e ficamos mesmo muito contentes por ter aceito. Eu já apresentei mais ou menos, disse que ia fazer um direto com a Diana Diniz. A Diana Diniz deixa-me tratar por Diana, Sim, e eu eu agradeço. prefiro. Obrigada. É nutricionista e ela é nutricionista, infelizmente, não é? Porque, vamos dizer que é infelizmente, porque, pronto, a SOP não é uma síndrome muito fácil de lidar.
Infelizmente também passa por essa experiência e daí também acharmos que é importante termos estes dois lados, o lado da nutricionista e o lado também de quem sofre diariamente com esta síndrome. Pronto, eu já falei, agora vou deixar explicar, se calhar começamos primeiro por explicar o que é SOP, porque pode haver muitas mulheres ainda que não sabem. Pronto, antes de mais, Sónia, muito obrigada pelo convite. Só aqui dizer a quem está a assistir, obrigada a quem já está a assistir, já somos 120, 125, o que é ótimo, é sempre bom sermos ouvidos assim, quanto mais pessoas melhor, não é? Portanto, Verdade. fico muito feliz. Se quiserem, deem aqui likes, coraçõezinhos, enviem esta live para alguém que tenha síndrome dos ovários poliquísticos, porque dão-nos mais alcance e, na verdade, a síndrome dos ovários poliquísticos, quando eu descobri que tinha, era uma coisa muito pouco falada aqui em Portugal. Eu já vou explicar um bocadinho como é que descobri que tinha, também para vocês perceberem aqui o meu processo com a síndrome dos ovários poliquísticos. E só acrescentar que, entretanto, eu convidei a personal trainer que trabalha comigo nos casos de síndrome dos ovários poliquísticos para também falar da parte do exercício, que é super importante. Só para dar aqui uma visão um bocadinho geral aqui na live, o que é que se irá passar. Faz Pronto. todo o sentido. Obrigada mais uma vez, Sónia, pelo convite. Eu já tinha feito alguns vídeos a explicar como descobri e a importância da alimentação na síndrome dos ovários poliquísticos, mas tendo em conta que vocês são um produto para a síndrome dos ovários poliquísticos que eu usei, ok? E nesta fase não estou a usar, mas pretendo retomar e já vou explicar o porquê. Aliás, até li uma coisa, havia uma das perguntas que fizeram tinha a ver com pílula mais o PCOS. Eu já vou explicar como é que se pode conjugar e se pode, se não pode, já vou falar sobre isso. Perfeito, porque peço desculpa, porque é realmente uma das questões que mais nos fazem. Se realmente há esse paralelo entre o método contraceptivo e PECOS. Sim. Pronto, por isso Mais à achamos frente muito eu já importante falo, está falarmos bem, sobre Sónia? isso. Não me deixes ir embora sem falar sobre essa questão que é super importante, está bem? Certo, Pronto, certo. então, explicando aqui um bocadinho, sou nutricionista, a Sónia já me apresentou, tenho síndrome dos ovários poliquísticos. Quando eu descobri, na verdade, eu já sabia que havia alguma coisa que não se passava bem comigo. Porquê? Porque tinha havido uma fase na minha vida, ali aos 20, eu sempre tomei pílula, desde os 17 anos. Aliás, quando a pessoa vai ao ginecologista e há alguns sinais que a pessoa apresenta de síndrome dos ovários poliquísticos, antigamente, e falo por experiência própria, a pessoa, o ginecologista, o médico, não dizia olha, tem síndrome dos ovários poliquísticos. Não, dava a pílula como se Infelizmente fosse ainda hoje também há algumas pessoas que pronto, têm esse sim. azar. Cada vez menos, felizmente, eu trabalho, portanto, a minha ginecologista passou a ser uma ginecologista quase parceira do método Nutrição Contínua Diniz, porque é aqui da área eu acabo por reencaminhar para ela, porque ela é uma pessoa incrível, uma médica super sensível a este tema e também é isso que me faz gostar muito dela. É importante vocês estarem a ser muito bem acompanhados em qualquer área da que procurem, de nutrição, medicina estética, ginecologia, endocrinologia. Procurem sempre um profissional com o qual vocês se identifiquem, porque é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Vocês gostam da pessoa que tem à vossa frente, identificam-se com a abordagem, vai correr sempre bem. E E pronto. quero-nos dizer o nome dessa doutora, porque há muita gente, por exemplo, que nos pergunta a nós se temos alguma doutora para aconselhar. Nós normalmente dizemos Diana Diniz, que é nutricionista, mas muitas vezes nos perguntam por uma ginecologista e nós aí ficamos um bocadinho sem saber, porque infelizmente há poucos ginecologistas que falam sobre esse tema. Esse sistema, pronto, é a doutora Ana Brandão, ok? Portanto, podem pesquisar na área de Lisboa, Cascais também. É a médica que acaba por me aconselhar a mim e aos pacientes que têm síndromes ovários poliquísticos. Pronto, como é que eu descobri que tinha síndromes ovários poliquísticos? Basicamente, eu já, como vos disse, já tinha aqui alguns sinais evidentes da síndrome, mas eu queria engravidar, parei de tomar a pílula e fiquei 3, 4 meses, 5 até, se não me engano, sem menstruar. E estava cada vez mais preocupada, não achava aquilo normal. Fui a uma ginecologista, na altura não foi a minha, ok? Neste momento, não foi a outra. Não conhecia na área ninguém que aqui e portanto fui a uma ginecologista e pronto, na altura ela disse-me, olha, tem síndromes ovários poliquísticos, pode engravidar como pode não engravidar. E na altura, para quem quer ser mãe e é o objetivo da consulta, é um bocadinho duro de ouvir isto. E já respondendo aqui um bocadinho a uma das perguntas que foram feitas aqui à página do PCOS,
não engravidar logo pode ser ou não um problema de quem tem síndromes ovários poliquísticos. Há pessoas que podem ter mais dificuldade e outras que até têm SOP e passado um mês, 2 meses de pararem a toma da pílula conseguem engravidar. Isto depende muito dos fenótipos da SOP. E o que é fenótipo? É a forma que nós expressamos, ou seja, o fenótipo é uma expressão dos nossos genes, ok? Portanto, o nosso genótipo pode ser diferente de pessoa para pessoa, felizmente, mas de mulher para mulher, baseado aqui no perfil da síndrome dos ovários poliquísticos, varia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que há mulheres que têm menstruações irregulares e quistes nos ovários, mas há mulheres com SOP que não têm quistes nos ovários e ainda assim têm SOP, ok? Portanto, depois aqui isto varia muito de mulher para mulher. Mas isto para vos dizer que fui à médica, disse-me isto, e o que é que eu pensei? Isto para resumir assim muito rápido, porque nós temos muitos temas aqui para falar. O que é que eu pensei? Pensei assim, bem, eu sou nutricionista, eu vou procurar com a alimentação se há alguma forma de conseguir controlar aqui esta doença, não é? E não Fez o é seu próprio estudo. Fez o seu próprio exatamente, estudo. para mim, porque na altura, isto foi então eu tenho 30, vou fazer 32, isto foi há 3, 4 anos atrás, e falava-se muito pouco, quase nada de SOP e nutrição aqui em Portugal. E eu fui procurar, e onde é que eu fui procurar? No Brasil, que eles são masters Sim. na nutrição, portanto têm muito conhecimento. E encontrei uma nutricionista, a Carol Faria, que eu adoro. Ela só fala mesmo de síndromes ovários poliquísticos e endometriose também. E portanto falei com ela. Ela dá cursos também para pacientes com SOP e consultas de nutrição e cursos para nutricionistas. Portanto, fiz um dos cursos dela e no final, lembro perfeitamente, foi no final do curso, eu comecei logo a implementar, não só em pacientes como em mim também, e no final do curso, penso que foi quando terminei, foi quando engravidei. Ou seja, eu tive 1 ano e meio a tentar engravidar, ao fim do 1 ano e meio consegui, mas lá está, com muito controlo, e agora aqui de todos os parâmetros que eu vos vou falar, que são importantíssimos para o controlo da síndrome dos ovários poliquísticos. Portanto, tem aqui um exemplo que conseguiu ser mãe, mas não foi Sim, é assim. um bom exemplo. Sim, mas, Sónia, não é assim. Ou seja, eu sei que quando eu parar de É tomar a pílula, trabalhoso, não é? É exatamente, demorado. e quiser novamente engravidar, que vou ter que na verdade, esses cuidados já estão enraizados em mim, mas, por exemplo, há 2 pilares do tratamento que eu já vou falar, a gestão do stress, ok? E o sono, que são importantíssimos. E a gestão de stress, então, Fundamental. eu engravidei num período de férias, para ter noção. Ah, Que lá está. é muito comum em quem tem síndrome dos ovários poliquísticos, que acaba por ser um período de relaxo, de tranquilidade e acaba por acontecer. Portanto, Sim, é muito também um dos conselhos que a gente dá. Às vezes há mulheres que vêm ter connosco na página e dizem que têm muita dificuldade em engravidar. E às vezes nós dizemos, se tem uma alimentação equilibrada, se pratica exercício, se toma alguma suplementação, é importante também que tenha em conta que tem que relaxar. Você e o claro. seu parceiro têm que Mas ter é difícil momentos. falar, mas é difícil, sabe, Sónia? Porque eu vou Pois, explicar, imagine, quando é algo. Eu, na verdade, eu sempre acreditei que ia conseguir, ok? Mas eu sei que sou uma pessoa com tendência a ser positiva. Há pessoas que, imagino que é estar 1 ano e meio a tentar e não conseguir, sabe? Às tantas a pessoa começa a sim, pensar, será que vou, será que não vou? é muito Então difícil. é complicado de gerir, não é fácil. Mas aqui a questão é, eu sempre soube que ia conseguir porque eu sei, ok, dentro das patologias que afetam a fertilidade, a síndrome dos ovários poliquísticos é das melhores, ok? Porquê? Porque controlando estes 4 pilares, normalmente a pessoa consegue engravidar. E porquê? Isto tem tudo a ver com a fisiopatologia da doença. Ou seja, a síndrome dos ovários poliquísticos é uma doença endócrina, ok? E como o nome diz, síndrome afeta várias componentes aqui do nosso organismo, a hormonal e a metabólica, ok? Então, qual é que é aqui? E se nós conseguimos controlar essa parte hormonal, à partida a ovulação vai existir e conseguimos a gravidez, Claro, é não é? mais A não fácil. ser que haja uma inviabilidade dos óvulos ou dos espermatozoides, e aí já é uma coisa que não é da Já é ciência. mais raro, mas que pode acontecer. Sim, mas do espermatozoide já será da parte do homem e não da mulher, não é? Já não terá a ver com a síndrome, diretamente com a síndrome dos Claro, ovários já são poliquísticos. outros problemas, outras patologias. Exatamente, exatamente. Deixa-me só interrompê-la só um bocadinho, que temos entretanto aqui algumas questões. É só porque para depois não deixarmos Tudo bem, diga, fugir Sónia. muito. Não percebi? Diga, diga, diga. Ah.
Tem aqui uma senhora a perguntar-me se poderiam repetir o nome da médica, ginecologista. Era a Ana doutora Ana, Brandão, se não me engano? doutora Ana Brandão. A doutora Ana Brandão. Também tem aqui uma senhora, a senhora Isa, a dizer: estou há 1 ano e meio sem menstruação. Uma ginecologista, passado meio ano, disse que tinha SOP. Indicou iniciar novamente a pílula, mas passado quase 1 ano a tomar a pílula, ainda sem menstruação. Ok, que também pode acontecer, ok? Porque assim, a pílula o que faz é, ela na verdade não é uma verdadeira menstruação, ok? É uma menstruação criada, não se pode dizer sintética, mas, ou seja, a parte hormonal está constante, não está a funcionar normalmente, é para impedir uma gravidez, não é? Portanto, também pode ser normal isso acontecer. A minha questão relativamente a essa abordagem tem a ver com o facto de qual é que é o seu intuito? Não é? Porque imaginem, mesmo nós tomando a pílula para impedir uma gravidez, é importante nós termos noção de como é que controlamos a SOP, não é? Porque, ou seja, na verdade, quando os médicos, os ginecologistas, eles recomendam pílula, é para controlar a parte hormonal da doença e que faz com que todos os sintomas que aparecem inerentes à doença fiquem escondidos, mas não trata. Compreende? Então imagina, é uma falsa ajuda, porque quando se parar de tomar a pílula, os sintomas regressam todos. Aí terá que ver com a ginecologista ou até mudar de ginecologista, porque honestamente, eu acho que tomar pílula tendo SOP tem que ser uma decisão da pessoa consciente. Ok, eu quero tomar a pílula para impedir uma gravidez, mas vou na mesma controlar a outra parte que eu posso para a SOP estar controlada e não tomar a pílula para esconder os sintomas. Compreende? Claro. Portanto, Sim, aí, e diga. penso que também é um aspecto que seria importante, que quando se toma a pílula, por norma, o período que aparece não é propriamente o período dito, não é? É uma hemorragia que acontece do Exatamente. facto de não ovular, não é? De não Exatamente. Lá haver está. Por isso é que eu ovulação. digo que é uma falsa menstruação, não é uma verdadeira menstruação, ok? E aqui que está a dizer, a pílula não trata, mas é essencial para proteger o endométrio. Sim, mas é importante também que o profissional diga que, olha, vai tomar a pílula, mas tem que começar a trabalhar todos os parâmetros de controle da SOP. Não dar a pílula e ok, está controlado. E depois a pessoa para de tomar a pílula e está 1 ano, meio ano sem menstruar, não é? Por isso é que e posso já não serve apenas para prevenir a gravidez, é um aspecto importante focar. O intuito dos ginecologistas não é apenas mascarar sintomas. Sim, Kika, eu estou-lhe a falar da minha experiência pessoal e da experiência de muitas pessoas que vêm ter consulta comigo. E por isso daí eu estar a alertar esta situação. Não estou de todo contra a profissão de ginecologista, antes pelo contrário, são fundamentais para nós. Estou simplesmente a alertar para a importância do tratamento real da SOP, que é feito com base. Então vou falar de 4 pilares, ok? Nutrição, exercício físico, gestão de stress e uma boa qualidade de sono, higiene de sono. E isto é fundamental. Se isto não existir e dá-se a pílula para tratar, eu não digo tratar, digo esconder os sintomas da SOP, honestamente, acho que não está a ser feito um bom trabalho. E na Não verdade vai foi isso que melhorar. aconteceu comigo, é isso que acontece com muitas pacientes que chegam ao médico, porque entretanto, como eu comecei a divulgar a minha história e comecei a trabalhar neste ramo, muitas pacientes depois chegam com o intuito de controlar aqui a síndrome dos ovários poliquísticos. Falando um Sim, bocadinho verdade. mais... Diga, Nós na Sara. nossa página também temos muitos comentários desses, dizem que realmente, às vezes até não é diagnosticado só, e quando param de tomar a pílula é que realmente é diagnosticado porque Claro, começam a ter sintomas que levam as pessoas a ir ao ginecologista. Não queremos de qualquer forma dizer que a pílula não se deve tomar. claro. Realmente não é um método mais correto para melhorar os sintomas, mas sim para esconder ou outra palavra que queiram chamar. Sim, e na verdade o Eh, que acontece, aqui que diz aqui que percebeu e que acha importante falar disso, e eu agradeço o comentário, Kika, de verdade, e acho que fez muito bem intervir. Aqui o que eu quero dizer é que o que acontece muitas vezes foi o que aconteceu comigo, que é a pessoa vai ao ginecologista numa fase inicial, é dada a pílula, não quer engravidar na altura e pronto, continua a fazer controle e tudo mais, mas os sintomas não aparecem. E quando a pessoa pensa em parar a toma, e na verdade eu ali aos 24, 25 anos eu quis interromper a toma da pílula porque quis, não tinha o intuito de engravidar, mas do género, olha, vou fazer uma pausa e vou ver, e eu nessa pausa eu tive 3 meses sem menstruar e eu assustei-me e fui logo e voltei a tomar a pílula, disse não, isto não é normal, vou tomar a pílula outra vez e ainda aí não consegui perceber, na altura fui ao médico de clínica geral, não consegui perceber
que tinha SOP. E por isso, daí só ter descoberto quando fui com o intuito de engravidar. Ou seja, o que eu quero aqui dizer é que muitas vezes a pessoa vai numa primeira abordagem e o ginecologista, que era antigamente, e o ginecologista não aborda o tema, simplesmente dá a pílula e a pessoa não sabe que tem. Por isso é que continuam a chegar tantas pacientes com diagnóstico desconhecido. Aliás, eu vou ser honesta, Sónia, quando aparecem pacientes com determinados sintomas, sinais e até clínicos, por exemplo, colesterol elevado e até tem uma alimentação minimamente controlada, a nossa indicação é logo, olha, ou vá ao ginecologista ou vá ao endocrinologista para nós percebermos se têm síndromes ovários poliquísticos. Isto, colesterol... Essa era também uma das questões que muitas vezes nos perguntam, é como é que nós sabemos se temos? É através de análise, é através do quê? Então eu vou explicar. O que é que acontece? E aqui explicando um bocadinho também a fisiopatologia da doença. 96% das mulheres que têm síndromes ovários poliquísticos, elas têm uma coisa que se chama insulinoresistência. E depois é daí que vêm todos os sintomas e sinais que aparecem da doença. E o que é a insulinoresistência? Na verdade, a insulina ela serve para sinalizar as células para interiorizarem o açúcar. Há a metabolização do açúcar e nós temos energia, ok? Então, com a insulinoresistência, o que acontece é que o nosso corpo perde sensibilidade à ação da insulina. E a insulina está a ser gerada e está a ser lançada pelo nosso organismo, mas não está a haver internalização da glicose para dentro das células com a finalidade de produção energética. E o que acontece é que o corpo reage a esse sinal como, calma, está muita glicose, ou seja, o açúcar circulante na corrente sanguínea, vamos produzir mais insulina para que haja a internalização desse açúcar. E o que acaba por acontecer é que depois vêm imensos sintomas associados a esta hiperprodução de insulina e falta de metabolização do açúcar, que é o quê? O cansaço, fadiga extrema, vontade extrema de comer doces e açúcares, ok? Tem a ver com esta questão da insulinoresistência. Estes são sinais, mas pode dizer assim, sim, Diana, mas estes também são sinais que usam muitas outras coisas. E é verdade. Então, há aqui outros sinais... não é clínicos, são sinais, como por exemplo o hiperandrogenismo, ok? Que é excesso de pelos na face, em zonas que não é suposto, em zonas que não é suposto, ok? A mulher ter acne, sobrepeso, dificuldade em perder peso. Muita gente nos diz isso, muita gente também nos diz que aumentou imenso de peso. Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, antes de ter descoberto, eu tinha aumentado assim 10 quilos, ou seja, na verdade, não se pode dizer que era a fazer a mesma alimentação, porque eu comia em mais quantidade, ok? Sem quase me aperceber. Mas era a fazer uma alimentação saudável. E eu não percebia, mas como é que eu vou fazer uma alimentação saudável? Aumentei assim 10 quilos num espaço tipo de 3, 4 meses. Era um espaço curto de tempo. Portanto, ou seja... E tinha a ver com todo este processo. Portanto, aqui recapitulando, acne, excesso de pelo, quistes nos ovários que podem ou não ter, menstruações irregulares, ok? E o que é menstruações irregulares? Imaginem, um mês vem, outro mês não vem, os ciclos não são de 28 dias, são tipo 30, depois 40, depois não vem, fica mais tempo sem vir, depois volta a vir num período mais curto de tempo. Então, menstruações irregulares, quistes nos ovários, acne, excesso de pelo, sobrepeso, dificuldade em perder peso, a vontade excessiva de comer doces, o cansaço, fadiga extrema, dificuldade em dormir, por exemplo, sono, sempre sono durante o dia, dificuldade em dormir durante a noite. Então, aqui é a parte hormonal toda descontrolada. Claro. Está aqui a Marta também a dizer queda de cabelo, sim senhora. O cabelo muito mais fraquinho, exatamente. Sim, e essa menstruação irregular muitas vezes é que faz também com que não se saiba o dia fértil e daí também ter mais dificuldades em engravidar, correto? Correto. Sim, exatamente. Deixa-me só aqui dizer que alguém nos perguntou aqui, o direto vai ficar gravado, está bem? Mesmo que não possam assistir, o direto vai ficar gravado para depois assistirem, vai ficar na nossa página. Também penso que a Diana Diniz depois também irá partilhar. Posso partilhar, sim, posso partilhar. Sim, mas estará disponível, também peço desculpa que era só para responder aqui esta cena. Não sei se temos aqui mais alguma pergunta. Relativamente aos sintomas, sinais, são estes, ok? E depois há várias combinações possíveis. Há mulheres que não têm o hiperandrogenismo, ou seja, não têm o excesso de pelo, não têm a queda de cabelo, mas depois têm as menstruações irregulares e quistes nos ovários. Há quem não tenha quistes nos ovários e tenha menstruações irregulares. Então, há várias combinações
que podem aparecer em diferentes mulheres, é uma questão de nós irmos estando atentas ao nosso... Diga. Desculpe, e é possível também ser genético, não é? Não, é Hum, genético, ok? Ou seja, então, exato. normalmente isto é passado, por exemplo, a minha mãe tem, mas não era um fenótipo diferente do meu. Então o meu acabava por ser mais evidente do que o dela e ela nem nunca soube que tinha e nem teve dificuldade em engravidar, ok? Mas normalmente é passado de mãe para filha, Ok. Pronto, obrigada por esclarecer também, porque é importante. certo? Eu penso, também estou aqui a perguntar qual é o tratamento. Já vamos chegar lá também. A Diana Certo. Diniz irá explicar os processos. Também iremos ter outra convidada que será uma personal trainer, um PT, que irá também ajudar-nos aqui nesta parte dos exercícios. Mas iremos mais à frente, está bem? Aguardem um bocadinho, falando aqui por passo, porque há muita gente que infelizmente também ainda não sabe o que é esta síndrome. Sim, Daí a é importância de importante também explicarmos muito bem. desmistificarmos aqui e explicar. E no início a Sónia disse, infelizmente, a Diana também passou. Sabe que eu não acho que foi infelizmente, Sónia, e vou-lhes dizer porquê. Porque imagine, se eu não tivesse passado por isto, eu acho que não conseguiria ajudar tanta gente que tem a síndrome, entende? Ou seja, no fundo eu encaro como, ok, tu tens a SOP, tens a síndrome dos ovários poliquísticos, foste procurar uma solução, conseguiste perceber que a nutrição ajuda e agora consegues ajudar outras mulheres. E isso deixa-me feliz porque também consigo dar esperança a essas pessoas e ser um Sim, exemplo. descobrir o seu próprio tratamento que ajuda tantas mulheres e acho que isso é Exatamente. fundamental, claro, faz todo Exatamente. sentido. Aí, Faz todo imagina, sentido. está aqui a Marta a perguntar uma coisa e eu acho importante e eu ia falar mesmo disso, que é, não há cura, ok? Isto é uma síndrome que nós vamos ter sempre, mas há tratamento e o tratamento assenta naqueles 4 pilares que eu falei logo no início, que são alimentação, exercício físico, gestão de stress e qualidade de sono. Ok? Estes 4 pilares são os 4 pilares do tratamento da síndrome dos ovários poliquísticos. É importante a pessoa perceber que o exercício físico, a parte de exercício físico, a Maria Bernardo já irá falar, e ela vai falar na parte de aumento de massa muscular, treino de força. Porquê? Porque melhoram a insulinoresistência, ok? E diminuindo esta insulinoresistência, ou seja, aumentando a sensibilidade das células para a insulina, toda a parte hormonal acaba por ficar minimamente controlada. Com a parte da alimentação, o que é que acontece? Quando eu estudei sobre a SOP, o indicado seria uma dieta low carb, ok? Só que eu honestamente eu não gosto de trabalhar com este tipo de título, dizer dieta low carb. Porquê? Porque as pessoas pensam que é, low carb, vamos retirar os hidratos de carbono. E eu não sou apologista disso, até porque uma redução extrema de consumo de hidratos de carbono, falemos então numa cetogénica, que é uma redução abaixo de 20% de consumo de hidratos de carbono, até pode ser prejudicial para quem tem síndrome dos ovários poliquísticos. Então aqui, muitas vezes o que acontece é que, em primeiro, as pessoas podem consumir excesso de hidratos de carbono e, na verdade, normalmente consomem e basta fazer uma redução, ok? Não é preciso retirar. Só que normalmente há esse consumo em excesso. Então temos que nivelar os valores de hidrato de carbono consumido e até poder reduzir um bocadinho. Mas não é retirar. Não é, ok, agora não como mais hidratos de carbono. Depois, É como em tudo, não é? Tem que haver aquele equilíbrio. exatamente, equilíbrio. E depois porque há aqui outra situação, que é, normalmente o que poderá acontecer quando uma pessoa retira os hidratos de carbono é que depois, então onde é que vamos buscar energia, não é? E o corpo começa a dar sinais de fome física, de género, preciso de energia, não é? E a pessoa, onde é que depois vai a energia imediata? Aos açúcares e às gorduras, não é? Portanto, aos açúcares são energia metabolizada rapidamente, às gorduras que são o macronutriente que nos dá maior valor energético no imediato. Então, E a tal resistência que estava a dizer, resistência à insulina, que também tem a ver com a dificulta. ingestão dos açúcares. Ou seja, mas isto para dizer que, por vezes, uma retirada dos hidratos de carbono, a nível mental, pode ser tão intensa que a pessoa depois anda num ioiô, que é agora eu não como, amanhã como dois ou três pacotes de bolachas, ou pão, ou que é os hidratos de carbono, aqueles mais imediatamente, ou chocolate. Então, temos que avaliar muito bem qual é o estilo de vida alimentar da pessoa, qual será o benefício em aquela pessoa reduzir um bocadinho mais ou reduzir um bocadinho menos, mas fazer uma redução mais gradual. Então tem que ser tudo avaliado em consulta, ok?
Aqui a Daí ser questão, importante, daí ser importante a nutricionista e o endocrinologista e tudo o que estava a certo? dizer anteriormente. Certo, certo, certo. E aí, aqui a questão é, mas porquê os hidratos de carbono? Qual é que é aqui a questão com os hidratos de carbono? Porque os hidratos de carbono são aqui, é o macronutriente que é metabolizado a açúcar e é absorvido na forma de açúcar. E, conforme aquilo que eu falei relativamente à insulina ou resistência, o que é que vai acontecer com um nível de açúcar muito elevado na corrente sanguínea, mais produção de insulina e que despoleta aqueles sintomas que falei no Aumento de início. peso, o acne, Há o hirsutismo, aquela barriga de gordurinha assim que se chama pochete, sim, mais inferior, mais inchada. que parece inchado, mas na verdade é mole, portanto acaba por ser gordura, também tem a ver com isso, o cansaço, a vontade extrema de doces, e depois toda a parte da saúde ovariana acaba também por ficar comprometida. Então, Mas desculpa interromper, mas são sintomas que não é obrigatoriamente todas as mulheres têm, não é? Algumas podem ter e outras 96% das não. mulheres, como têm insulinoresistência, acabam por ter esses sintomas, ok? De vontade excessiva de doces, cansaço, fadiga, portanto, acabam por ter. Agora, aqui a questão é, podem não ter e ter os outros, e ter as menstruações irregulares, o que ter ou não quistes ovais, podem ou não ter a SOP. Aliás, têm a SOP, mas com fenótipos Não tem sentido. diferentes. Sim, agora aqui a questão é, em termos de tratamento alimentar, uma redução de hidratos de carbono, e não, volto a referir para isto ficar bem explícito, não defendo a retirada de hidratos de carbono, não defendo que vocês, por livre e espontânea vontade, reduzam os hidratos de carbono, defendo que vão a uma nutricionista, falem com ela acerca do assunto e façam um equilíbrio dos hidratos de carbono consoante a vossa patologia, neste caso estamos a falar da SOP. E depois há aqui outra coisa que temos que trabalhar, que é o índice glicémico dos alimentos. Felizmente nós não consumimos alimentos de forma isolada, não é? Ou seja, nas refeições principais não consumimos alimentos de forma isolada e, portanto, aqui não temos que ter só em conta o índice glicémico alimentar. Mas o que é que acontece? Nós podemos usar nas nossas refeições, quando usarmos um hidrato de carbono, podemos juntar com fibra, ok? Podemos juntar com uma fonte de gordura que vão ajudar a atrasar a absorção dos açúcares presentes naquele hidrato de carbono. Então acaba por ser, por exemplo, a fruta. Muitas vezes que é um mito, deve comer a fruta como uma bolacha. Isso não faz sentido nenhum, porque a bolacha acaba por ter muito mais açúcares e são muito mais rapidamente absorvidos que a fruta, porque a fruta tem fibra, ok? Agora, se me falarem entre a fruta e um sumo de fruta, o sumo de fruta perde fibra e vitamina, portanto é muito mais benéfico consumir a fruta, compreende? Claro, sim, sim, aí faz muito mais sentido, claro, sim. E aquela situação em que, por acaso, nós acompanhamos isso no Pasme e há muitas das questões também que nós vimos também nas suas histórias, que é, mas eu quero emagrecer em um mês. Isso é válido? Ou seja, essa situação é válida, ter um limite, ou isso provoca ainda mais stress e mais ansiedade neste processo que Imagina. é tão difícil? Lá está, no método de nutrição com a Diana Diniz e a forma como o método está formulado, é algo, eu não gosto de falar em peso, no número, nem em objetivos de perda de peso em timings. Prefiro falar noutras coisas, como por exemplo, aprender a comer, beber mais água, começar a fazer exercício físico, a tal já redução de porção, ok? Porque aqui também no tratamento da SOP também é importante as quantidades, não é? Por exemplo, pode-se comer, tal como noutros estilos de reeducação alimentar, mas e consoante o método, ok? Como eu trabalho no método. Mas podemos comer de tudo na quantidade certa, ok? Se calhar não posso comer um quarto de prato de massa, mas posso comer 2, 3 colheres de sopa de massa e já, do ponto de vista mental já vai ser ótimo, do ponto de vista energético também é a quantidade certa para que eu continue mais ativa até e mais enérgica do que se não tivesse. Então é tudo uma questão de equilíbrio, de ter, aqui recapitulando para as pessoas depois também que estão a assistir ficarem aqui com um seguimento. Então, na alimentação, o que é que nós podemos fazer? Acompanhar, portanto, ter nas refeições, temos sempre uma boa fonte de fibra ou gorduras boas. Estão aqui a falar nos frutos secos, ótima fonte de gordura, abacate também, azeite. Fibras, podemos ir buscar aonde? Por exemplo, os integrais, os alimentos integrais, massa integral, arroz integral, as leguminosas, ok? Agora já existe no mercado imensas massas leguminosas, massa de grão, massa de lentilhas, ótimas fontes que podemos utilizar. Ter atenção às quantidades, ok? Introduzir sementes na nossa alimentação. Na SOP nós usamos uma coisa que se chama o ciclo das sementes.
sementes de linhaça, de sésamo, de abóbora, são importantíssimas por causa do seu conteúdo rico em ômega 3, que também tem um bom perfil anti-inflamatório. Então, há aqui bastantes coisas que nós podemos fazer em quem tem SOP que beneficiam imenso, ok? Isto tudo depois ajustado a uma boa higiene de sono, ao controle do stress e exercício físico. Deixa-me só aqui interromper, só porque está aqui realmente uma senhora a perguntar, e com razão, porque eu também ia fazer essa questão por acaso. Em relação a hidratos de carbono, quando dizemos também hidratos de carbono, o pão, por exemplo, quando diz que temos de ter sementes, é possível escolhermos pão com sementes, ou isso não é propriamente as sementes que estava a dizer? Eu Não, também estou aqui a imagina, dizer que tipo de sim, mas hidrato é que se aconselha. certo. Aqui a questão é, a quantidade de sementes que está no pão de sementes acaba por ser um bocadinho irrisória, não é? Portanto, aqui a ideia é introduzir, quando eu falo em sementes, nestas sementes de abóbora, de sésamo, de linhaça, eu falo mesmo em consumir, por exemplo, numa sopa, colocar. Aí eu não posso dizer, eu não gosto de referir quantidades, porque depois varia de pessoa para pessoa e do perfil da altura, do peso, Tem que haver o tal estudo, não é? O tal Exatamente, estudo tem que de haver uma estudo. Mas, por consulta. exemplo, uma colher de sopa de linhaça moída, ok? Na sopa, num iogurte, é diferente de ter sementes, até porque a linhaça, acho que já, pronto, para quem não sabe, a linhaça, o benefício, este perfil que falamos de gorduras boas da linhaça é usado pelo nosso organismo quando a semente está triturada. Portanto, tem que ser linhaça moída ou triturarem as sementes. Entende? Então acaba por ser benéfico utilizar desta forma e não em sementezinhas, que acaba por ser uma quantidade pequenina que não acaba por não ter impacto no organismo, não Um é? benefício, Sim. claro. Depois também ia falar de outra coisa importantíssima para quem tem SOP, que é adoçantes, ok? Muitas vezes, ou seja, a ideia, e isto é giro, porque a minha abordagem no método de nutrição com a Diana Diniz acaba por ser para a SOP é desta forma, mas depois a nível transversal acaba por ser um bocadinho também esta. Porquê? O nosso intuito é que seja desembalar menos e descascar mais, ok? O que é que isto significa? Significa que quando eu digo descascar, nós estamos a falar de alimentos in natura, não é? São as frutas, os legumes, descascamos, não vem embalado, não é? Quando eu falo em desembalar menos, é tudo o que nós desembalamos é um produto mais processado, não é? É um produto que nós vamos ver listas de ingredientes, tem listas de ingredientes deste tamanho, tem imensos aditivos, conservantes, corantes, adoçantes, não é? E qual é que é aqui a questão dos adoçantes para quem tem síndromes ovários poliquísticos? Porque depois as pessoas tentam mil e uma coisas para perder peso, não é? E eu nem estou a entrar nessa temática, estou aqui a falar mais na parte da síndrome dos ovários poliquísticos. Mas depois vão para as barritas, vão para esse tipo de coisas que têm listas de ingredientes gigantes, com lista de aditivos gigantes e, ou seja, aqui especificamente para quem... Já é mau para toda a gente, ok? Mas especificamente para quem tem síndromes ovários poliquísticos, a substituição de açúcares por adoçantes é igualmente má. E porquê? Porque os adoçantes também são insulinotrópicos, ou seja, eles também provocam aquelas subidas de insulina e, portanto, acaba por aquela sequência e sinais e sintomas que aparecem acabam por ser despoltados também. Portanto, descascar mais e desembalar menos, ok? Fica aqui uma boa dica. Exato. E o mel, por exemplo, o mel seria uma boa solução para adoçar alguma coisa, Não em deixa termos de assim. SOP, faz especificamente de Sim, SOP. lá está. Aqui, Sónia, é equilíbrio, porque nós, imagine, eu não vou dizer a uma pessoa nunca mais comas açúcar. Primeiro porque isto não é a minha abordagem, eu não sou nada extremista, sou muito pelo equilíbrio e na minha opinião, e é assim que resulta. Mas claro que o mel acaba por ser uma boa opção, apesar de ser um açúcar, ok? E em termos de perfil nutricional, tem um perfil muito melhor, anti-inflamatório, não é? Não sofre aquele processo de refinamento que sofre o açúcar branco. Portanto, claro que sim, usar fruta, por exemplo, usar pasta de tâmara, compram tâmaras, fazem pasta, usam a pasta de tâmara, não é? A banana, portanto, usar alimentos descascados, alimentos naturais, portanto, que não estão embalados, para adoçar, sim. Sim, eu tenho aqui uma senhora também aqui a dizer-me, boa noite, doutora Diana, utiliza Olá. o método de pesagem dos alimentos. Fui seguida por uma nutricionista que me pedia para pesar tudo e apontar numa app. Daí não gostar, estar a perguntar antes de marcar. Imagine, então, o que é que acontece?
Eu gosto sempre de falar nisto, eu tento ser o mais honesta possível para que depois não haja, que as pessoas não fiquem com expectativas defraudadas relativamente ao método. E nós ajustamos o máximo que conseguimos à vossa rotina, ok? E nós fazemos acompanhamento WhatsApp diário. O que é que isto significa? Que estamos sempre lá para vocês, para explicar, para tirar dúvidas, porque o fundamental do método é vocês saírem de lá com conhecimento. Para quê? Por dois motivos. Primeiro, para se tornarem autónomos e segundo, para não reganharem o peso. Estou a falar numa ótica de perda de peso, ok? Porque neste caso está-me a falar em pesagem de alimentos e acredito que seja por esse motivo. No entanto, a pesagem dos alimentos não serve só para perder peso, ok? Sejamos honestos, a maioria das pessoas não tem noção das quantidades que comem, correto? Ou seja, vão à consulta. Então, a Sónia, quanto é que come de arroz, massa, batata, quinoa, aveia? O acompanhamento no seu prato, qual é a quantidade? Não Não me sei. lembro. Pronto. É sempre, não é? Repete. Repito. Percebe? Ou seja, então nós temos que pesar. Numa fase inicial é fundamental nós pesarmos. A questão, ou seja, porquê? Para terem consciência de qual é a vossa necessidade, que estará no plano, é calculado pela nutricionista, mas qual é a quantidade que vocês têm que usar, não é? Claro. Pode ser, podem não pesar e podem usar colheres de sopa, por exemplo. O que eu costumo dizer é, a primeira vez que introduzirem aquele alimento, pesem. Imagine, vai comer massa, são 150 gramas de massa, pesa as 150 gramas de massa, vê quanto é que dá no prato e mede, por exemplo, colheres de sopa, a massa não dá tanto jeito, mas garfos. Quantos garfos de massa é que aquilo dá mais ou menos? 5, 6, 7, ok. Até também, já só ouvi dizer, eu não sei se vou dizer algum disparate, mas em relação a que a mão pode ser uma medida, não é? Certo, fechada. Só que assim, isso é muito relativo, porque imagina, uma pessoa, eu digo assim, é um quarto de prato e a pessoa depois faz uma pirâmide de arroz. Pois. Por isso é que é importante aqui a pessoa quantificar e perceberem, numa medida que para ela seja fácil, perceber quanto é que aquilo dá. E ok, pesou uma vez, já percebeu, não é preciso pesar sempre, isso também não sou apologista, mas ter consciência acho importantíssimo. Portanto, ter o primeiro impacto do que está a comer, não é? Exatamente, perceber, pesa a primeira vez que consome aquele alimento, vê noutras medidas, em colheres, em garfos, em visual, se tiver uma boa percepção e até consciência, para depois não estar a exagerar, não é? Porque depois é importante, à medida que se vai avançando o tempo, se calhar depois ali uma vez, outra vez voltar a pesar para voltar a focar. Mas sim, mas não é preciso todos os dias, também não sou apologista disso. Uma coisa que também me estão aqui a perguntar é, por exemplo, uma peça de fruta é preferível a um iogurte proteico? São coisas totalmente diferentes. Imagina, uma peça de fruta, eu nunca, e eu não gosto de dizer nunca nem sempre, mas neste caso eu posso dizê-lo, eu nunca irei dizer para não consumirem fruta, ok? A não ser, como já me aconteceu, um paciente comer 10 peças de fruta num dia, como é óbvio, não faria isso, não fazia sentido nenhum. E mesmo tendo diabetes, a fruta é que as pessoas acabam por ser muito extremistas e gostam de rotular as coisas. Fruta não, mas depois comem um chocolate, mas depois comem uma barrita. Não faz sentido. Fruta é fonte de fibra, vitaminas, minerais. Há de ser sempre um alimento a consumir. Mesmo, por exemplo, o abacaxi, a melancia, têm índices glicémicos altos. O que é que significa? A velocidade de absorção do açúcar é super rápida, ok? Mas tem uma carga glicémica baixa. O que é que significa? Que tem muito pouca quantidade desse açúcar. Então, é ótimo, exatamente, entende? Lá está, as pessoas gostam de rotular as coisas e não é assim tão linear. Claro, aqui também estavam a senhora a dizer stevia. Eu penso que a doutora já explicou esta parte dos adoçantes. Mas a stevia, agora, a stevia, como queira, é um adoçante natural, ok? Portanto, no entanto, os estudos que estão feitos é que também é insulinotrópico. Como digo, não vamos ser extremistas e não vai começar a passar a comer tudo insosso, sem sabor, não é esse o objetivo. Mas também não é necessário comer tudo com açúcar, tudo bastante hiper mega carregado nesse sentido, ok? Por exemplo, o café, era aconselhável pôr um meio pacote de stevia, por exemplo, não sei. Eu gosto sempre de educar, ok? E imagina, quem bebe café com açúcar, com adoçante, o que seja, não gosta do sabor do café. Então nós temos aqui duas opções, ok? Ou não gosta do sabor do café porque foi habituado desde sempre a meter um adoçante ou o açúcar, ok? E habituou-se àquele sabor mais doce. Ou então
não gosta mesmo. Então nós temos aqui, para experimentar, o que eu aconselho é fazer um desmame, ok? E isto é como? Mete um pacote de açúcar, ok, vamos meter um bocadinho menos, vamos meter um bocadinho menos, vamos meter um bocadinho menos, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Vai chegar ao final, vai conseguir beber o café Não. sem açúcar e quando meter, porque às vezes as pessoas enganam-se, vai achar super doce, ok? Então aqui a questão é uma questão de reeducação, ok? Não, no final chegou, não gostou do sabor, não bebe café, não faz sentido estar. Porquê é que as pessoas não gostam das coisas? Pelo alimento que elas, pelo sabor que elas têm. É um mau hábito, Exatamente, mas eu não estou a criticar, foi algo que claro, foi-nos claro. incutido, temos é que mudar isso, ok? Faz Agora, por parte da exemplo, nossa cultura, um pouco assim também, não é? De usar muitos mas lá está, condimentos. mas nós podemos tipo mudar isso e imagine, ok, mesmo assim não gosta do sabor do café, falta-lhe ali qualquer coisinha, usa canela, por exemplo, assim como eu digo, nos alimentos que vocês não gostam, vou-vos dar o meu exemplo, couve-flor. Eu não gostava de couve-flor. E na verdade, couve-flor sabe aqui, sabe a nada. Então eu arranjei uma forma de gostar de couve-flor. É como com açafrão, com caril, ou seja, confecciono-a e depois com, portanto, Os temperos, condimentos. caril, tomilho, açafrão, o que seja, dou Uhum. sabor, percebem? Ok. Eu também tenho aqui, entretanto, uma senhora que me pergunta qual é a diferença do seu método de trabalho comparando com outras colegas. Olhem, primeiro ponto, começa já por aqui. Eu não gosto de comparações, ok? Ou seja, não tem a ver com, não seria ético da minha parte, mas mesmo dentro, quando vocês chegam ao método, uma das nossas regras é não se comparem com terceiros. E isto é uma questão que existe muito na nossa sociedade, que é comparar, ou seja, corpos, não é? Comparar métodos, neste caso, e não se deve fazer. Porquê? Cada um Porque tem o seu método, não é? e É injusto. relativamente aqui aos corpos, a parte genética também influencia, não é? Portanto, por exemplo, se uma pessoa tem tendência a ter anca mais larga, perna mais larga, porque ou seja, geneticamente aquilo está programado, e tem, por exemplo, cintura mais fininha, pouca gordura na barriga, mas depois acumula tudo ali na zona da anca e das pernas, por muito que a pessoa tente ficar com perna fina e anca, ou seja, glúteos mais fininho, não vai acontecer, não vai acontecer, porque geneticamente não está programado para isso. Por isso, não vale a pena estarem-se a comparar com uma pessoa que é reta, que não tem curvas. Entende o que eu estou a dizer? Por isso, Claro, aqui sim, há que ter. sim. É normal, varia de pessoa para pessoa, cada pessoa é como é, não temos que apontar defeitos Certo. nem E elogiar, no, porque e no, cada um tem o seu método, é como tudo, não é? Na nossa profissão, em cada certo. profissão, cada um age conforme aquilo que também tem no seu ambiente e conforme aquilo que é, e como pessoa também, não é? Estamos a falar de Exatamente. pessoas. E daí, pronto, eu posso falar é do método, mas não comparar porque eu não gosto. Então, eu criei Claro. este método porque é a forma mais real como eu encaro a nutrição e que eu identifico conseguir ajudar outras pessoas. O meu propósito é ajudar outras pessoas e se eu não tivesse que ganhar dinheiro, eu faria exatamente a mesma coisa, porque eu adoro o que faço, adoro nutrição, adoro ensinar, adoro ajudar. Portanto, aqui o intuito do método é sempre ajudar-vos. E ajudar-vos como? Não posso ajudar a Sónia como ajudo a Joaquina. Não posso, porque Claro. são pessoas diferentes, com dinâmicas de vida diferentes, com objetivos diferentes. Então aqui a ideia é sempre personalizar, olhar para si, ouvi-la, não é? Porque é uma pessoa que tem gostos, que tem preferências, que tem coisas que não gosta, que tem coisas que não consegue. Então, olhar para si num todo, de uma forma holística, perceber também a parte emocional como está, não é? Se está apta para conseguir fazer uma mudança, se calhar, eu podia lhe dizer, Sónia, olha, amanhã não mete mais açúcar no café. Há pessoas que conseguem, mas se calhar a Sónia não e tem que fazer um desmame, compreende? Então, olhar para si, perceber como é que vamos fazer, como é que vai conseguir. Até Acompanhamento que ponto, não é? Até que ponto também nós nos comprometemos a isso. e definir objetivos, ou seja, Sónia, de 0 a 10, quanto é que quer? Ah, quero um 5. Ok, então se calhar fazemos de uma forma mais faseada se fosse uma pessoa que quisesse um 8 ou um 9 ou um 10, estivesse comprometida com um 8, com um 9 ou com um 10, compreende? Então, Claro. aqui é personalizar é fundamental. Acompanhamento WhatsApp diário para mim é fundamental, ok? Porque a pessoa sabe que, primeiro, como disse há pouco, damos conhecimento. E ao dar conhecimento a pessoa ganha independência e autonomia. Ali nas primeiras 3 semanas, um mês, a pessoa
acaba por ficar um bocadinho mais dependente de nós. Porquê? Porque está a perceber que está ali a ganhar conhecimento e está a ter uma ajuda, mas passado esse mês a pessoa ganha autonomia e no fundo é isso que nós queremos, é que a pessoa fique independente e que saia do método e que não volte. Ou seja, que se voltar seja por uma gravidez, por uma alteração de vida que não conseguiu ajustar. Portanto, é fundamental aqui esta parte. E, para mim, ter um método, ou seja, fazer nutrição sem resultados não fazia sentido nunca, que era o que muitas das vezes acontecia, que era a pessoa dá o plano, vai-se embora e depois nem volta porque não conseguiu mudar hábitos, não conseguiu reeducar. Então o método é construído nesse sentido, para vocês definirem metas, vocês definirem micrometas, microetapas que vão atingindo, vão alcançando, vão ficando felizes, vão valorizando essas etapas alcançadas, vão percebendo que vão ganhando autoestima, não é? Que tantas vezes acaba por ser afetada por estas comparações com terceiros. É nesse sentido que o método foi construído. Felizmente já tenho uma equipa, já somos 6 nutricionistas, está a correr super bem. Pessoas trazem mais pessoas e para mim isso é o mais importante, porque significa que estão satisfeitas, estão a atingir objetivos, estão a aprender, não voltam, graças a Deus, algumas voltam porque interromperam, que também às vezes não é o momento, ok? Não é o momento da mudança, não há compromisso e a pessoa percebe, tentamos sempre ser o máximo, ter o máximo de honestidade possível. Olhamos para a pessoa e vemos, olha, se calhar com estas coisas todas estão a acontecer, não é o momento, mas já conseguiu algumas coisinhas, vamos aqui parar, interromper e depois quando se sentir outra vez com vontade, com o querer, porque é assim, não basta nós ajudarmos, isto é um trabalho de equipa, não é? Se a pessoa não quiser mudar, não vai acontecer nada. Então ter essa consciência de que quer mudar, estamos cá para si sempre. Se não quiser, estaremos para quando quiser. Claro, assim é que deve ser, porque também a pressão psicológica também é muito importante, não é? Exatamente. E aqui, então, em quem tem SOP, não é? Essa gestão. Por isso é que eu dizia, a retirada completa de hidratos de carbono, principalmente para quem tem SOP, por vezes nem sequer faz sentido nenhum. Faz muito mais sentido uma reeducação, um equilíbrio, que deixa a pessoa, tal como a palavra diz, equilibrada mentalmente bem e fisicamente melhor. Portanto, faz muito mais sentido do que vamos fazer como... Porque no livro é bonito, não é? Vamos seguir by the book. Então e depois, na prática, não acontece, a pessoa tem dificuldade em pôr em prática. Então vamos aqui ajustar, não vamos ser extremistas. Sim, exatamente. Entretanto, também tenho aqui mais algumas questões em relação também à suplementação, até que ponto a Certo. suplementação é importante, e já lá vamos falar também de PECOS, que também está aqui pessoas a perguntarem. Estavam a perguntar do quê? Não percebi agora, Sónia, desculpa. Perguntaram sobre a suplementação e a importância de PECOS também, em relação PECOS ou PCO? Ok, eu PCOS, digo PCOS, sim, ok. é PECOS, nós chamamos PECOS. Aqui também PECOS? estão a perguntar Ok. a página da Diana Diniz, que é nutricionista Diana Diniz. Nutrição com Diana Diniz. Metam nutrição com Diana Diniz, acho que aparece logo. Aparece logo. Sim, a nossa página é Ovários Poliquísticos, PT. Exatamente. Portanto, também podem acompanhar. Entretanto, também vamos falar então também sobre a suplementação e exercício, que é fundamental. Certo. É que muita gente também já estava aqui a falar e a responder por nós em relação ao PECS. Eu agradeço muito o feedback positivo. Realmente temos tido bons feedbacks. E agradeço imenso às pessoas que estavam aqui a responder. Penso que era a Sónia. Obrigada por terem respondido. Pronto, relativamente ao PECOS, não é? Percebi que estive a dizer 2 ou 3 anos isto mal, mas está tudo certo, o que interessa é a intenção. Então, eu comecei a usar, até antes de vos conhecer, aliás, eu quando descobri que tinha a SOP, não é? Lá está, fui procurar pela parte da nutrição, aprender e depois procurei um suplemento que colmatasse as minhas necessidades. E o que eu gostei do vosso suplemento é que é natural. Ok? E isso fez, porque eu não sou sou apologista de suplementos quando tem que ser, mas fico sempre cética. E quando eu vi, ok, natural, o que é que tem? Deixa ir ao inositol, não é? Magnésio, vitamina D, vitamina B6, ácido fólico. Entre outros nutrientes importantíssimos para esta síndrome, sim. Exatamente, ou seja, comecei a ver, ok, isto é o que falta ou seja, no meu organismo é o que está a ser menos bem produzido, menos bem regulado, então é o que vai colmatar as minhas necessidades. Mas é engraçado, na altura vocês ainda não estavam em Portugal, só havia em Espanha, e eu fiquei um bocadinho, opá, poça, em Espanha, ok, mas vá, vou mandar vir, vou ver como é que isto como é que no meu organismo isto atua e resulta.
E o que é que aconteceu? A maior melhoria que eu senti com o PECOS, ou seja, uma das que foi logo, imediato, foi o humor. Porquê? Porque eu na altura, quando eu parei a toma da pílula e comecei com os sintomas todos e tudo a acontecer, eu sou uma pessoa super bem disposta, super energética, super positiva, sempre, é a minha forma de ser. E eu passei, ou seja, por momentos muito em baixo, muito down, muito... não posso dizer negativos, mas carregados, ou seja, não era eu, sabe? E eu É assim, curioso estar a dizer isso porque muita gente também vem ter connosco e diz exatamente isso, que se tem sentido muito em baixo e de repente, exatamente quando, no momento em que decide engravidar e começa a sentir uma mistura de sensações e descreve exatamente isso. Peço desculpa estar a interromper, mas achei que era pronto, importante lá está. referir. E aí foi uma coisa, assim que eu comecei a tomar o PECOS, uma diferença drástica, drástica. Ou seja, voltei a citar que na altura eu estava regulada pela toma da pílula, hormonalmente, não é? Portanto, quando eu paro a toma, é normal que pela SOP esta desregulação volte e o PECOS ajudou-me bastante, bastante. Aí essa alteração foi drástica, do ponto de vista de humor. Em termos de menstruação, acabou por regular, também passados os 4, 5 meses. Eu quero que vocês percebam uma coisa: isto não é imediato, ok? Vocês não começam a tomar PEGs e de repente tipo, a menstruação fica logo regulada e fica tudo ok. Não, vocês têm que perceber que isto é um processo hormonal. E sendo um processo hormonal, leva tempo e depende de pessoa para pessoa até haver aqui um equilíbrio. Portanto, E não pronto, só, e é um suplemento com ingredientes naturais, como estava a dizer, logo aí e demora um leva bocadinho mais mais a fazer o tempo em termos. efeito. Exatamente, exatamente. Portanto, em termos de humor, em termos de o cabelo, ok? Cabelo, pelo, mudou, também ajudou bastante. Menstruação, também já falei. Só de dizer aqui uma questão, que é, eu acrescento, ou seja, eu tomava o PECOS mais inositol, ou seja, com o intuito de engravidar, eu introduzi mais um suplemento natural de mio-inositol. Porquê? Porque o inositol é fundamental para a saúde ovariana, ok? E eu achei que se podíamos ir até às 2000 miligramas de inositol, tendo o PECOS 500, 475, 500, se não me Sim, engano, não é? posso-lhe confirmar, É temos 475. 475, exatamente, microgramas. É microgramas, não é? Penso que sim. Sim, 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 sim. E nós podendo ir até às 2000 diária, eu acrescentei esse suplemento e quem quiser fazer, não há problema nenhum em fazê-lo. Portanto, Aqui temos aconselho. aqui, sim, desculpe, temos aqui também alguém a perguntar novamente sobre aconselhar iniciar PECs com a pílula, dá para tomar os dois em conjunto? Certo. Eu não vamos. Assim, desculpa, em relação, estava aqui uma senhora a responder à Isa, exatamente dizer que sim, que dá para tomar os dois em conjunto, é verdade, é Exatamente. compatível Dá com para qualquer tomar. método contraceptivo. Até porque lá está, ou seja, o que é que acontece? Quando se toma a pílula, supostamente é um método anticoncepcional, não é? O intuito é prevenir uma gravidez. E o PECOS não tira essa função, portanto pode ser consumido em conjunto. E aqui a ideia é, quando vocês pararem de tomar a pílula para uma futura gravidez, os sintomas, ou seja, estarem normalmente controlados pela toma do PECOS e não sofrer aqueles sintomas que eu senti no início por a parar a toma da pílula e depois esperar aquele 2, 3, 4 meses até regular tudo com o início da toma do PECOS. Portanto, se quiserem tomar em conjunto, não, aliás, só vejo benefício até. Ok. Em relação, também estou aqui a perguntar se também dá para utilizar a endometriose. Nós não temos estudos que nos comprovem a eficácia em relação à endometriose, por isso não podemos garantir essa eficácia. Sendo um suplemento natural, poderá sempre experimentar, mas não podemos garantir a sua eficácia nesse sentido, a endometriose, sabem? Porque é muito diferente da SOP. Sim, é uma patologia com diferenças e, portanto, honestamente não gostaria muito de falar nelas porque as pessoas associam porque acaba por ser uma patologia da fertilidade e também aqui da parte ginecológica, mas a SOP também é endócrina, não é? Portanto, acaba por ser. Gostava de me focar só aqui mais um bocadinho na Claro. dos ovários poliquísticos. Sim, Até sim. porque depois a abordagem, por exemplo, numa endometriose pode beneficiar com a retirada do glúten, da lactose e aqui na SOP acaba por. Claro,
pode usar-se, mas não é a abordagem principal, Já é então uma são coisas abordagem muito diferentes. diferente daquilo que estamos a falar, Sim, são coisas daquilo que diferentes. estamos a falar. Não confundam, não tentem usar uma coisa não outra porque acham que é igual, porque depois não, acaba por não funcionar nada. Procurem uma especialista na área, falem com a vossa ginecologista e informem-se relativamente à patologia que realmente têm. Deixa-me só aqui responder que em Portugal é onde comprar PECs. PECs podem comprar online, aqui na nossa página, através do nosso site, laboratoriosniam.pt. Podem aqui também falar diretamente na nossa página e nós damos todas as indicações. Poderão comprar também na farmácia, nós damos um código, mesmo que as farmácias não tenham, poderão encomendar com esse código, portanto, mandem mensagem privada que nós respondemos a mim ou à Diana Diniz, não tem importância, e qualquer uma de nós podemos responder com mais eficiência. E Estou a só ver aqui uma coisa, estava aqui a ver uma pergunta acerca dos pelos. Os chás, ok, também são super importantes no controle da SOP. Podem usar, por exemplo, o chá de hortelã pode ser utilizado para ajudar no controle do crescimento do hiperandrogenismo, ou seja, do crescimento excessivo dos pelos em zonas indesejadas. Portanto, podem utilizar. Relativamente, por exemplo, à insulinoresistência que eu falei logo no início, podem usar, por exemplo, chá de canela, gengibre, também melhoram aqui a nossa sensibilidade das células à insulina, portanto também pode ser uma boa aposta. Chá de amora, chá de uxi amarelo, unha de gato também ajudam na saúde ovariana, está bem? Portanto, está tudo aqui, podemos usar aqui bastantes abordagens e componentes ajudas. que ajudam na saúde hormonal e ovárica. Aqui também estavam a perguntar qual era o mais inositol que estava a dizer que tinha tomado extra, além do O PEX. mioinositol. Mando vir, aliás, aquilo é um pozinho, tem bastante quantidade. Nutribio, ok? Do site Nutribio, é da marca Lambert. Ok, obrigada. Penso que agora já não temos aqui mais nada. Isso eu. Boa noite, eu tenho só quando uso a pílula engordei bastante, não é? E tenho muita barba e buço. Será que o problema ajuda a eliminar? Será que o Pecos? Aqui diz, será que o problema deve ser PEC, devem-se ter enganado, penso eu, sim. Imagine, lá está, mais uma vez, honestamente, sinceramente, é uma abordagem global, ok? Vocês quando isso é a ponta do iceberg, esse hiperandrogenismo, esse excesso de peso, essa dificuldade em perder peso, o acne, tudo isso é o nosso corpo a manifestar em sinais o que algo está menos bem. Então vamos tentar tratar tudo de uma forma global para que isto se torne, no nosso organismo se torne equilibrado e esses sinais deixem de estar evidentes, ok? Portanto, PECOS com alimentação saudável e ajustada a quem tem a SOP, exercício físico, gestão do sono, gestão do stress. Há aqui outra coisa que eu também gostaria de referir, que ainda não referi no direto, que tem a ver com a saúde intestinal, ok? Que também é fundamental. E para quem tem desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio bacteriano das bactérias boas e más no nosso intestino, que provocam obstipação ou diarreias, pode ser benéfico introduzir um probiótico. Mas lá está, não é para toda a gente, é para falarmos em consulta, analisarmos individualmente e perceber que abordagem é que vamos ter no vosso caso, ok? Sim, eu acho que é Chá fundamental de esta amora, consulta. Sónia, chá de amora. Está aqui uma. Chá, chá de amora, obrigada. Aqui também estavam a perguntar, tenho níveis de glicose normais, podendo ter a mesma resistência à insulina? São análises diferentes, ok? Ou seja, e tendo os níveis de glicose normais, tem só, vai ver que pode acontecer que eles estejam um bocadinho mais para cima, ou seja, ali 90, 95, 100, ali um bocadinho mais elevados. E só sabemos se tem insulinoresistência fazendo a análise específica para a insulinoresistência, pode ser passada pela ginecologista ou endocrinologista. Terá que pedir e analise com elas, está bem? Pois claro que isso é sempre um dado importante para nós nutricionistas, gostamos sempre de trabalhar com, tendem por base essas análises para depois perceber a longo prazo qual é que é a melhoria. Sim, claro, e até para o próprio diagnóstico, como estávamos a falar há pouco, não é? O próprio Exatamente. diagnóstico E de percebermos SOP, que abordagem fazemos a nível alimentar. claro. Em relação ao exercício, não sei se quer abordar esse assunto, Vamos, se quer podemos, falar. eu penso que eu enviei-lhe o perfil da Maria, consegue convidá-la? Deixa-me aqui ver. Maria, estás Penso, aí?
É Mari, não é? Mari B Fitness, acho que é Mari B Fitness. Sim, consigo convidar. Obrigada. Ela tem que estar aqui para Penso que poder ela, aceitar. ela já está, olha, Ah, já está. olá, boa Alô? noite. Olá, Olá, boa Maria. noite, bem dispostas? Sim, sim, Obrigada, querida, sim, também. consigo Que também. bom, pá! Tão tranquilas, tão plenas que vocês estão. Olha, em primeiro lugar, parabéns. Parabéns, eu estive a ver o direto desde o início e acho que é Obrigada. extremamente esclarecedor para quem não faz ideia do que é a SOP, ou então para quem tem efetivamente muitas dúvidas para vos colocar, porque a Diana é uma pessoa extremamente esclarecedora neste contexto. E eu realmente só tive acesso ao síndrome da SOP quando conheci a Diana. Portanto, eu sou grande amiga da Diana, ela entretanto é diagnosticada com síndrome e comenta comigo. E eu não disse, amiga, não sei do que é que estás a falar, não faço a mínima ideia. E a partir daí, de facto, ela extremamente dedicada num contexto da alimentação, eu disse assim, bem, deixa-me lá ir procurar o que é que existe de facto, já que há tão pouca informação, o que é que existe de facto também em termos de exercício físico. Isso é perfeito porque realmente é uma das questões também que nos fazem, além da alimentação, nós poderíamos aconselhar a Diana Diniz, porque nós já conhecemos, mas depois em relação ao exercício, realmente nós ficamos também assim um pouco perdidos. Portanto, é fundamental também ter essa informação da parte da Maria, porque nós aqui ficamos também um bocadinho perdidos quando nos perguntam isso, o que é que a gente responde em relação a isso. Por isso é Claro, claro. fundamental. Obrigada. Não, não, é um prazer, até porque de facto era uma coisa que eu vos queria transmitir. Pronto. Raramente, aliás, é um tema que tem sido a ser desenvolvido, ainda bem que o exercício já é visto como um fim terapêutico, em várias componentes, inclusive é a SOP, e acho que por si só é muito benéfico nós termos noção de que o exercício tem impactos diretos e indiretos naquilo naquilo que são os benefícios para a SOP. Ou seja, em questões como a Diana já falou, da regulação do sono, que é tão importante, da regulação do stress, do impacto imperativo que o stress tem no índice metabólico, em termos metabólicos, por assim dizer, na composição corporal da pessoa. Ou seja, no sobrepeso, que é uma das componentes e talvez dos sintomas mais Sem evidentes dúvida. de pessoas com SOP, como é óbvio, e que E muitas menos, Maria, deixa-me interromper-te. E imagina, e menos do que mais evidentes, normalmente é aqueles que afetam mais a pessoa, e por isso é que ela procura um especialista. Ou seja, lá está. E também é um bocadinho inverter essa tendência que eu gosto de falar com as pessoas, que é não vão só pela parte estética, preocupem-se com o que está por baixo, não por é? Isso dentro. é a ponta do Exatamente. iceberg. E em baixo, o que é que lá anda, não é? Que nós temos que trabalhar. É aí que temos que começar para depois a ponta do iceberg expressar-se de Sem uma forma dúvida. totalmente diferente. Sem dúvida, sem dúvida. É exatamente isso, é ir ao cerne da questão e perceber qual é, de facto, o impulsionador desse problema e dessa dificuldade. Mas Maria, em termos de, ou seja, de exercício para quem tem SOP, explica só um bocadinho aqui às seguidoras o que é que nós usamos para que, porque tu falaste em uma coisa importantíssima que é melhorar a composição corporal. E melhorar a composição corporal será reduzir gordura e aumentar músculo, não é? Massa muscular. E aí tem o benefício que já falámos sobre a insulinoresistência, não é? Portanto, falar aqui um bocadinho nisto, como é que isso beneficia as portadoras de SOP. olha, Diana, deixa-me só esclarecer uma coisa que é muito importante, que é, tal como na alimentação, tal como em componentes psicológicas, o que quer que seja, nós temos que olhar individualmente a pessoa. E se eu tenho, ou nós temos, duas componentes de pessoas diferentes, ou seja, uma pessoa que descobre que tem SOP e depois lhe dizem, olha, sabias que fazer exercício é benéfico para SOP? Então eu tenho uma pessoa sedentária perante mim que vai iniciar um processo de exercício físico depois de ter conhecimento da síndrome, ok? E aí, inevitavelmente, aquilo que eu vou dizer a essa pessoa que era sedentária é que pode e deve iniciar qualquer atividade e qualquer atividade vai ser benéfica para ela. Ok? Ou seja, uma natação, uma dança, uma ida ao E que ginásio. a pessoa goste, não é? Porque acontece muito, e há aqui uma questão, há pouco perguntavam-me do método, em que é que o método consiste? E eu falei em coisas que a pessoa gosta, e no exercício é igual. Porquê?
nós depois de passarmos por um processo de reeducação alimentar e percebemos quais são as nossas necessidades, o que é que nós precisamos, é a mesma coisa com o exercício, nós temos que ter uma coisa que é fundamental, que a maioria das pessoas não tem, que é consistência. E a consistência só se consegue com algo que nós, ou um hábito que nós tínhamos, deixámos de ter e trocámos por outro e por prática implementámo-lo, ou então algo que nós gostamos, que nos motiva e que nos faz levantar todos os dias, mesmo sem motivação, termos disciplina para irmos fazer, não é? Portanto, procurem atividades que gostam. Dúvida. E olha, às vezes costumam-me perguntar, então, mas Maria, mas isto porquê? Porque do outro lado da balança, e vou-te já explicar a questão, do outro lado da balança tens efetivamente aquilo que é mais estudado na síndrome da SOP, que é o treino de força em si. E o que é que isso influencia e beneficia os sintomas, o tratamento da síndrome. Mas isto para te dizer que quando alguém me chega e me diz assim, Maria, eu percebo o impacto que o treino de força pode ter no meu tratamento, mas eu não quero, eu gosto de fazer natação, olha, de fazer boxe, e falaram-me de boxe, gosto de fazer boxe. Está tudo certo. Boxe é um exercício aeróbio, portanto, é algo que nós podemos manter. E ajuda aqui também, não é? Portanto, na gestão de stress. Aqui também estão a falar, peço desculpa, aqui também estão a dizer caminhadas. Caminhadas também pode ser uma boa opção. Aliás, as caminhadas são uma das indicações para pessoas iniciantes até ao tratamento da SOP. Isto porque é a coisa mais simples que a pessoa pode fazer. É tirar 5 minutos do dia, começar a incrementá-los ao longo do tempo e a partir daí, Maria, olha, comecei a caminhar. Ok, Maria, comecei a correr. Excelente. E aí já começamos a ter um incremento de atividade física, ok? E automaticamente um gosto nessa atividade. Exatamente. Mais importante de tudo. E até redescobrir outras, não é? Portanto, depois pode pensar, olha, já gosto disto, agora deixa-me cá experimentar musculação. E pronto, e até gosta. Sem dúvida. Ou então não, e olha, vai para a Zumba, por exemplo, também está tudo certo. Exatamente. É o ponto certo, sabes porquê, Diana? Porque o treino de força em si, ele promove o aumento de massa muscular, ok? E quando nós temos uma contração e um relaxamento do músculo, o que nós vamos produzir é um grau de insulina, uma insulina diferente e que é capaz de ser metabolizada, ok? Quando que no tratamento da SOP tu tens resistência à insulina produzida pelo teu organismo. Mas são duas coisas diferentes, ok? Uma insulina metabolizada pelo teu organismo é perfeitamente mantível, ok? Enquanto que uma insulina produzida pelo teu organismo não consegue ser metabolizada. Então o que é que acontece? Nós, dessa forma, com o exercício físico, conseguimos uma redução da resistência à insulina. Ou seja, ok, o que estás a querer dizer é, imagina, com a insulina, com a hiperprodução da insulina devido à insulinoresistência, não é? Vai haver inevitavelmente um aumento de açúcar circulante porque não há a sua internalização. Mas como com o exercício há uma produção de insulina independente, nós vamos conseguir internalizar para dentro das células essa glicose que está circulante, correto? O que vai acontecer é que consequentemente, vai haver uma baixa de glicémia, portanto, de açúcar no sangue, e, consequentemente, uma menor produção da insulina pelo nosso pâncreas, neste caso, não é? Exatamente. Okay. Boa. Peço desculpa interromper, tem aqui uma questão que é, quem tem SOP é característica de dificuldade de perder massa gorda? Sim, e às vezes também dificuldade em aumentar a massa muscular, não é? Temos essas duas componentes. Pode ser difícil perder massa gorda e pode ser difícil aumentar massa muscular, ok? Embora haja alguns estudos controversos que indicam que, como existe uma alteração hormonal, ok? Algumas pessoas até têm bastante facilidade em aumentar massa muscular, ok? Devido à testosterona estar mais elevada, não é? Que é a inversão da hormona do homem-mulher, ok? Exatamente. Facto, depois, através do exercício de uma prática completamente aliada à alimentação, à regulação de sono, etc., essa diferenciação consegue ser estabilizada e, portanto, tudo o que é taxa de produção de força e aumento de massa muscular é estabilizada. E, portanto, existe aqui uma alteração da composição corporal que é exatamente isso que nós pretendemos em termos de exercício na SOP. Ok? É conseguir regularizar também a composição corporal, reestruturar a composição corporal da pessoa. Ok, obrigada. Estava aqui a ver se a senhora que tinha perguntado sobre a caminhada era porque realmente estava no desemprego e, portanto, seria uma boa opção. Isso, Sónia, deixa-me só dizer uma coisa relativamente a isso. Essa senhora é de louvar e ainda hoje eu recebi pelo menos 2 testemunhos de meninas que conseguiram perder peso só com as dicas que eu acabo por dar no Instagram, sem aceder à consulta em si.
E é importante que não usem isso como desculpa, ok? Lá está. Não têm dinheiro para ir para o ginásio, não têm dinheiro para fazer a consulta, está tudo certo, mas invistam. Caminhadas não se paga, não é? Procurar informação válida em pessoas que vocês confiam e sabem que dizem as coisas de uma forma acertada e depois aplicá-las, porque aí não depende de nós, depende de quem procura, vocês conseguem, não é? E isto a dizer para Tem a não ver com, usar isso. com vontade, não é? Com Exatamente, vontade. não usarem como desculpa algo que existe na vossa vida. E, portanto, esta senhora que disse isso é de louvar ela estar à procura de algo, independentemente da sua situação financeira. Claro, também acho muito importante e realmente sigam a página da Diana Diniz, sigam a página também Da Maria da Bernardo. Mari. Como é que é a tua, Maria? Mary B Fitness, não é? É assim. Exatamente. Olha, Sim, sigam, porque realmente as dicas são importantes, principalmente a quem não tem grande poder económico e realmente é importante. Damos também dicas também na nossa página, portanto é sempre também bom. A internet também tem esta coisa boa que é poder ter informação gratuita. Certo. E por acaso tenho gostado imenso das dicas que vocês estão a colocar no vosso perfil. Por exemplo, vi a semana passada do iceberg, ou seja, aquilo que estávamos a falar, os sintomas, sinais que evidenciam, mas depois tudo o que está por baixo, a importância do inositol, portanto, também é importante as pessoas perceberem o porquê daquilo estar no suplemento, não é? E o porquê e qual é a base, a fisiopatologia da doença, para a pessoa perceber o que é que tem que tomar para a controlar, não é? Sim, e a nossa intenção é mesmo essa, ou seja, mostrar não só a suplementação, mas tudo o resto que envolve, só porque foi como referimos inicialmente, há pouca informação sobre esta síndrome e a nossa página foi criada também com esse intuito, ou seja, de esclarecer o que é SOP e o que é que está por detrás de tudo. E muitas mulheres chegam ao pé de nós e dizem, olha, não fazia ideia, agora identifiquei-me com alguns sintomas e vou ao médico e vou saber se é ou se não é. E isso é fantástico para nós, não é? É o que acontece também comigo, por saberem que eu tenho SOP e vou divulgando, e com o método, não é? Quando nós vemos aqueles sinais, ou seja, excesso de pelo, o acne, a dificuldade em perder peso, o colesterol mais elevado, não é? Tudo aí, sinais muito evidentes. Pedimos à pessoa para ir ao ginecologista ou endocrinologista e normalmente o diagnóstico vem olha, tenho SOP, tenho quistes nos ovários. E há aqui uma coisa que eu quero dizer que é, síndrome dos ovários poliquísticos não é a mesma coisa de que ovários poliquísticos, ok? As pessoas confundem e não é a mesma coisa. Síndrome é como o nome diz, é síndrome, portanto é um conjunto de alterações no nosso organismo, metabólicas, hormonais. Ovários poliquísticos é só um problema do ovário, portanto são quistes nos ovários, ponto. E quem tem SOP pode ou não ter quistes nos ovários, tá? Isto por acaso... Fundamental, sim. Isso é uma das questões também que nos fazem. Eu tenho aqui uma pergunta para a Mari, que é: quantas vezes por semana aconselha a prática de exercício? Olha, Sónia, isso depende, como é óbvio, de pessoa para pessoa e nós temos que, mais uma vez, analisar individualmente o caso que nos aparece à frente, ok? Associando claramente se a pessoa só tem SOP, se tem outra patologia associada, qual é em si, para além do tratamento da SOP, outros objetivos da pessoa. No entanto, nós estipulamos, nós próprios com a Diana, a própria equipa que temos por trás, estabelecer um protocolo de treino de 5 vezes na semana, ok? Mas essas 5 vezes na semana têm um intuito específico, mas ao mesmo tempo também não têm. Ou seja, entre 2 a 3 vezes na semana nós preconizamos um trabalho cardiovascular. A pessoa vai caminhar, fazer a atividade que gosta, sem qualquer problema, ok? Outras 2 a 3 vezes na semana nós tentamos que a pessoa incorpore o trabalho de força, porque é aí que nós vamos conseguir, como eu disse anteriormente, fazer o tratamento de uma situação muito específica relativa à insulinoresistência. Certo? O tratamento do exercício, ou seja, o objetivo do exercício do tratamento da SOP é exatamente que a pessoa continue a mexer-se. Não é que esteja constantemente a fazer exercício físico, mas é que consiga manter uma consistência semanal, diária, mensal e que leve exatamente o exercício para todo o tratamento, que é um tratamento transversal, como a Diana disse, que não tem cura. E, portanto, todos estes indicadores, todas estas componentes têm que ser mantidas a longo prazo, ok? E para isso tem que se criar o hábito. Exato. Portanto... E deixa-me só dar aqui uma ressalva muito importante, porque eu às vezes tenho respostas deste género, quando eu digo, olha, de facto, nós temos que incorporar um treino de força, as pessoas dizem, mas o treino de força é para homens.
Falso, ok? É um mito. É um mito. As senhoras não podem ter receita. Isso ainda Lá existe. está, Isto, lá atenção. está a parte cultural, outra vez que estávamos a falar há pouco, não é? Sim, Que sim. está, Isto que está existe. enraizado principalmente neste país. Isto existe, mas atenção, mas eu vou explicar uma coisa, é que cada vez mais nós ainda vemos mitos e tabus em relação ao exercício, muito mais do que em relação, por exemplo, à alimentação, ou até em determinadas questões culturais, como tu disseste, Sónia, ok? Porque o exercício só hoje em dia é que começa a ser visto com um fim terapêutico, porque até aqui não o era, ok? Hoje em dia, ou seja, a medicina e o exercício não estavam interligados. Sim, eu Hoje percebo o que estás a dizer. Tipo já lazer, não é? Lazer. Uhum. eram componentes completamente diferentes. A medicina era para fazer o tratamento de uma patologia, de uma doença, ok? E o exercício era para a pessoa se divertir, para tirar partido do final do dia, do início do Olha, dia. quem ainda assim, do ponto de vista de gestão da ansiedade, stress, portanto, e psicológico é fundamental para a saúde. Portanto, eu também acredito que isso apareça agora também porque saúde mental só agora é que se começa a falar mais, não é? Portanto, Mas é isso Bem mesmo, mais. Diana, é isso mesmo. E portanto é isso, Sónia. Temos um protocolo de 5 dias determinados e divididos interligados sempre treino cardiovascular com treino de força, ok? Nunca deixando de lado aquilo que a pessoa gosta de fazer. Nós tentamos incorporar sempre um gosto pessoal que a pessoa tenha no exercício físico, ok? Deixa-me só aqui realçar este comentário, que é da Violeta. Fui diagnosticada com SOP no início do ano passado. Iniciei o exercício físico, conjunto com alimentação e suplementação. Deixei a pílula, sim, comecei o suplemento e perdi 16 quilos desde junho. pois, muito bem, É parabéns. muito orgulho para esta senhora. Parabéns, Violeta. Eu queria fazer também uma questão. Por exemplo, o Oh, yoga Sónia, e o espera lá, deixa-me Pilates só seria dizer uma coisa. fundamental? Sónia, deixa-me só dizer aqui uma coisa relativamente ao peso, que é, mais uma vez, é a ponta do iceberg, ok? E é isso que as pessoas divulgam. Por exemplo, eu nas transformações que eu divulgo na página, eu coloco o peso, porque realmente acaba por ser um fator impactante, mas a imagem, para mim, é muito mais impactante. E mais do que a imagem, ainda é a alteração de hábitos. Portanto, parabéns a esta senhora, não é pela redução do peso, é por perceber que tinha aquele problema, por ir procurar quais a sua dinâmica, a sua rotina e como alterar, portanto, o que estava mal e fazer bem consistentemente que ele levou a perder esse peso. Portanto, parabéns por isto tudo. A perda de peso é a ponta do iceberg, mais uma vez. Nem mais. Não sei Mary, não sei se queres responder em relação ao Pilates e Yoga, que eu estava a perguntar se é fundamental também, se de alguma forma poderá ajudar neste São, aspecto da síndrome. sim, são atividades que podem e devem ser incorporadas, porque é um trabalho de força na mesma, ok? Yoga principalmente, Pilates também, é um trabalho de força, mas não é uma força resistida, ok? É uma força em termos de peso corporal. É um treino de força, deve ser incorporado, ok? Deve ser aliado ao treino resistido, que é nem mais nem menos a musculação, Ok. ok? Obrigada. Muito bem. Não sei Maria, se eu olha, vou pôr eu aqui queria a página que agradecer, eu estavam a queria perguntar. agradecer aqui à Maria o facto de ter entrado, porque eu sei que tinhas a tua atividade profissional, tinhas outras coisas marcadas e prescindiste disso para estar aqui connosco, portanto agradeço-te, Maria, mas para perceberes que é mesmo importante o teu contributo, porque imagina, não queria estar cá só eu como a parte alimentar, porque a parte do exercício é igualmente importante Sem e dúvida. tanto a parte alimentar como a parte de exercício são fundamentais para a gestão de stress e uma boa qualidade e higiene de sono. Portanto, acho importante as duas partes estarem aqui e gosto muito de trabalhar contigo, já sabes, do teu conhecimento, a tua forma a abordagem que fazes na parte de exercício, não ser leviana, ser uma coisa estudada e com base, portanto, parabéns também a ti e obrigada mais uma vez à Sónia por nos ter convidado para estar aqui a esclarecer tantas meninas que acabam por descobrir recentemente, que isto acaba por ser uma coisa assim mais recente, e já sabem, se precisarem de nós, estamos cá para ajudar sempre. Muito obrigada, acho que foi tudo dito. Estou muito grata por realmente termos aqui os 3 pilares fundamentais: suplementação, que é a nossa página, dos ovários poliquísticos, Diana Diniz, nutricionista, e a Mari Fitness, que é PT, personal trainer, não é? Penso que estou a dizer corretamente. Também vos quero agradecer muito pela vossa presença. Acho que estes diretos são muito importantes. Eu sugiro que quem tiver mais questões que deixe, eu vou deixar o direto gravado, portanto, quem tiver questões pode fazer o comentário.
Sugiro também que a Diana Diniz também o faça e a Mari também. Qualquer comentário ou mensagem privada que haja para dirigir-se à Diana Diniz, eu também posso reencaminhar, também não há problema nenhum, ou então diretamente na página das próprias, portanto, da Mari e da Diana Diniz, está bem? Nutricionista, nutrição, Com Diana a Diana Diniz Diniz, exatamente. e Mari Fitness. É assim. Mari B, né? Mari B Fitness. Mari B Fitness, exatamente. Pronto. E os ovários poliquísticos para PECOS, que é o suplemento para SOP. Eu agradeço muito mesmo. Acho que este direto foi importantíssimo. Tivemos muitas pessoas e agradeço muito, muito a quem esteve desse lado a assistir a este direto, porque é fundamental não só para quem tem SOP, mas para quem já ouviu falar e houve amigas a falarem sobre sintomas que não sabem o que é. Recomendem, espalhem a notícia, falem sobre SOP, sobre esta síndrome que é tão importante e que ainda é tão desconhecida em Portugal. Agradeço mais uma vez a participação de todos, inclusive da nutricionista Diana Diniz e da personal trainer Maria. Tá certo. Penso que é Maria. Tá tudo ok. E pronto, e queria então agradecer não sei se têm mais alguma coisa para dizer, senão interrompíamos o nosso direto. Foi um Eu prazer. não tenho mais nada a dizer, acho que está tudo, acho que foi bastante esclarecedor. Conseguimos abordar aqui o mais importante a nível de pilares de tratamento, de fisiopatologia da doença e, portanto, ainda falámos um bocadito mais do que isso, portanto, acho que conseguimos abordar tudo. Lá está, se quiserem tirar dúvidas, podem ir ao meu Instagram, Nutrição com Diana Diniz, terei todo o gosto em ajudar. Parte de exercício, já sabem, muitas vezes perguntam, mas teu exercício, o que é que recomendas? E não, eu reencaminho sempre para a minha equipa, portanto, Maria Bernardo, Mary B Fitness e, claro, suplemento, falar sempre com vocês. Sónia, mais uma vez, muito obrigada, sim. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Um resto de boa noite, tudo bom para todos, obrigada. A todos os que estiveram presentes e obrigada pela interação também. Muito obrigada. É isso mesmo. Um beijinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada, adeus, boa noite.